Este trecho é parte do relato bíblico encontrado no livro de Gênesis, especificamente em Gênesis 4:1-16. Ele narra a história dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e o trágico evento que culmina no primeiro assassinato da humanidade. Caim, sendo o primogênito, se torna lavrador, enquanto Abel se torna pastor. Ambos apresentam ofertas ao Senhor. Caim traz o fruto da terra, e Abel traz os primogênitos de suas ovelhas. Deus aceita a oferta de Abel, mas não a de Caim, o que causa grande ira em Caim. Deus adverte Caim sobre o perigo de deixar o pecado dominar seu coração, mas Caim ignora o aviso e, em um momento de ciúmes e raiva, mata seu irmão Abel. Quando Deus confronta Caim sobre o paradeiro de Abel, Caim tenta evadir a responsabilidade com a famosa pergunta: sou eu guarda do meu irmão? Deus então revela que o sangue de Abel clama desde a terra e amaldiçoa Caim a ser um errante fugitivo na terra. Caim, temendo pela sua vida, expressa o medo de ser morto por qualquer um que o encontrar. Deus, em sua misericórdia, coloca um sinal em Caim para protegê-lo de ser morto por outros. Este relato ilustra temas profundos sobre a inveja, o pecado, a justiça e a misericórdia divina. Caim e Abel representam os primeiros conflitos humanos e as consequências do pecado na terra, sendo Caim um símbolo da natureza humana caída e da graça de Deus mesmo diante do pecado. A história de Caim e Abel é um dos relatos mais enigmáticos e trágicos da Bíblia. Ao mergulharmos nesse texto, percebemos que ele vai além de um simples conflito entre dois irmãos. Ele toca nas fibras mais profundas da natureza humana, revelando as complexidades do coração e as consequências devastadoras do pecado. Caim, o primogênito de Adão e Eva, carrega o peso da expectativa de ser o primeiro agricultor da terra. Abel, por outro lado, se dedica ao pastoreio, uma vocação que, aparentemente, exige uma sensibilidade diferente. Ambos trazem suas ofertas ao Senhor, mas aqui começa a sutil divergência. Enquanto Abel oferece o melhor de seus primogênitos, Caim apresenta o fruto da terra, possivelmente sem o mesmo zelo ou devoção. Deus, que sonda os corações, se agrada de Abel e sua oferta, mas não olha com favor para Caim. O texto nos sugere que o problema não estava na oferta em si, mas na disposição do coração. Caim, consumido pelo ciúme e pela inveja, deixa que esses sentimentos amargos tomem conta de sua alma. Deus o adverte, dizendo: o pecado está à porta, contra ti será o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Aqui, temos uma poderosa lição sobre a escolha que cada um de nós deve fazer: deixar que as trevas nos dominem ou lutar para manter a luz em nosso interior. Caim, no entanto, sucumbe. Ele leva seu irmão ao campo e, em um momento de ira cega, comete o primeiro homicídio da história humana. A terra, que antes era abençoada para dar seu fruto, agora é amaldiçoada pelo sangue inocente de Abel. A resposta de Caim a Deus, quando questionado sobre o paradeiro de seu irmão, ecoa na história como um grito de indiferença: sou eu o guarda do meu irmão? Deus, que sonda os corações, se agrada de Abel e sua oferta, mas não olha com favor para Caim. O texto nos sugere que o problema não estava na oferta em si, mas na disposição do coração. Caim, consumido pelo ciúme e pela inveja, deixa que esses sentimentos amargos tomem conta de sua alma. Deus o adverte, dizendo: o pecado está à porta, contra ti será o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Aqui, temos uma poderosa lição sobre a escolha que cada um de nós deve fazer: deixar que as trevas nos dominem ou lutar para manter a luz em nosso interior. Caim, no entanto, sucumbe. Ele leva seu irmão ao campo e, em um momento de ira cega, comete o primeiro homicídio da história humana. A terra, que antes era abençoada para dar seu fruto, agora é amaldiçoada pelo sangue inocente de Abel. A resposta de Caim a Deus, quando questionado sobre o paradeiro de seu irmão, ecoa na história como um grito de indiferença: sou eu o guarda do meu irmão? História de Caim e Abel não é apenas sobre o primeiro assassinato. É uma narrativa sobre a luta interna entre o bem e o mal que todos nós enfrentamos. É um lembrete de que nossas escolhas têm consequências, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. E, talvez o mais importante, é uma reflexão sobre a misericórdia de Deus, que, mesmo diante do pecado mais grave, ainda estende sua mão em graça. Que essa história nos leve a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e a forma como tratamos aqueles ao nosso redor.
somos, sim, guardas de nossos irmãos, e o sangue que clama da terra nos lembra da responsabilidade que carregamos uns pelos outros. Esse texto oferece uma reflexão mais profunda sobre a história de Caim e Abel, abordando temas como a natureza do pecado, a responsabilidade humana e a misericórdia divina. Ele pode servir como base para um vídeo que busca não apenas contar a história, mas também explorar seus significados e implicações mais amplas.